Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões aqui na TV Cidade. Como sempre, a gente recebendo grandes nomes que fazem acontecer a nossa economia. E hoje uma figura muito especial, ex-vice-prefeito de Fortaleza e dono da Corpus, uma das maiores empresas de segurança e transporte de valores do Brasil. Essa grande figura é a vitória da competência. Meu amigo Gaudêncio Lucena, é um prazer receber você aqui no Conexões. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite aqui para esse bate-papo. Nessa cadeira onde já sentaram aqui grandes empresários, empreendedores, pessoas de grande representatividade na sociedade cearense. E eu estou aqui nessa tarde para a gente bater esse papo aqui e conversar sobre diversos assuntos. Você é um professor da competência. Você vai mostrar para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, especialmente os jovens, como é que se faz para vencer na vida com decência, com ética e com honestidade. Gaudêncio, vamos começar. O programa é 1 hora de duração. Você é nosso ouvinte aqui também, sabe que passa num piscar de olhos. Eu queria começar pelo começo, Gaudêncio. Onde foi que você nasceu? Sua família, seus pais, sua mãe e seu pai, seus estudos. Conte um pouquinho do início da vida do Gaudêncio Lucena. Eu nasci na cidade de Milagres, porque minha mãe, quando meu pai conheceu minha mãe ali na região, casou, e eu nasci em Milagres. Mas pouco tempo depois, meu pai se preocupava muito com a educação dos filhos. Eu já tinha 3 irmãos mais velhos, então meu pai resolveu mudar para a cidade de Barbalha, onde tinha os melhores colégios. Ele era essa grande preocupação com a educação dos filhos. Então ele foi para Barbalha para proporcionar uma educação melhor para os meninos. Então eu nasci lá, me criei em Barbalha. Eu cheguei em Barbalha com meses de vida. Foi lá onde eu criei os meus amigos, meus laços de amizade, onde eu tive a minha infância e adolescência. Seu pai trabalhava com o quê? O meu pai era representante do Instituto de Aposentadoria dos Comerciários, eu acho que era IAPC. Naquela época, os institutos de aposentadoria eram individualizados. Tinha um da indústria e do comércio, e ele era o representante do IAPC, que era o... Era uma pessoa de classe média, digamos Era assim. Uma pessoa de Sua classe média. mãe trabalhava? Ou era não, minha mãe não do lar? trabalhava, não. Minha mãe era do lar. Você falou em Lavras da Mangabeira, se você me permitiu, eu quero mandar um abraço aqui a 2 figuras de Lavras. Meu tio, Mirialdo Linhares Garcia, e a tia Rosália lá. Rapaz, eu não sabia que você era sobrinho do Mirialdo. Mirialdo Mirialdo é meu amigo, médico, dono do hospital, gente muito boa. É por isso que eu sou bonito desse jeito. Seu pai de classe média, né? Sua formação acadêmica, você estudou em Barbalha ali no começo, mas logo depois foi para Fortaleza, Recife, para onde você foi fazer a faculdade. Você se formou em quê? Deixa eu lhe dizer, a região do Cariri sempre teve uma conexão tanto cultural, intelectual, como comercial com Pernambuco. 90% das famílias do Cariri mandavam os filhos estudar no Pernambuco. Por quê? Porque no Pernambuco existiam 3 universidades. Tinha a Universidade Federal do Pernambuco, tinha a Universidade Católica e a Universidade Rural. Então era muito mais fácil você passar no vestibular lá no Pernambuco do que em Fortaleza, porque aqui só tinha a Universidade Federal do Ceará. Então, também em Barbalha só ia até, na época, chamava o 4º ano ginasial, que eu acho que hoje é o ensino fundamental, né? Então, quando você terminava o ginasial, você tinha que vir para um grande centro para fazer o científico, para poder ingressar na universidade. E aí, meu pai resolveu vir com a família. Primeiro veio a família estudar em Fortaleza, e aqui eu estudei, fiz o primeiro vestibular para economia, ingressei na universidade, na Unifor, no primeiro vestibular, mas logo no primeiro semestre eu notei que eu acho que a economia não era o que sua praia, não era a minha praia. Então, pela experiência que eu tinha já com 16, 17 anos, quando eu cheguei aqui, eu já tinha trabalhado com meu pai lá nas indústrias dele, então eu achei que a administração deveria ser o caminho a seguir. Então eu fiz novo vestibular na Universidade Estadual do Ceará, a UES, e foi lá que eu concluí o curso de administração. Depois fiz mestrado, MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e depois comecei, estudante já trabalhava, e depois iniciei minhas atividades empresariais. Você falou aqui que seu pai ele era
diretor ou presidente de um instituto de aposentados. Não, Né, ele dos era o comerciários, né? representante do IAPC. Mas aí depois você falou que ele tinha indústrias, ele montou indústrias. Então ele era um empreendedor, seu pai, né? Realmente eu até acredito que essa minha veia também de empreendedorismo veio como... eu tive meu pai como exemplo, como um grande professor. Logo que ele chegou em Barbalha, em sociedade com um amigo, ele montou uma fábrica de ladrilhos, chama Fábrica de Mosaicos Incas. Era uma fábrica que era praticamente... Isso em Barbalha? Em Barbalha. Ainda hoje, quando eu vou no Cariri e eu adentro a casa de amigos, residências, Tá lá, eu ainda vejo o piso fabricado ainda na década de 50, 60, 70 pela fábrica do meu pai. Foi uma fábrica muito grande, inclusive instalou filiais ali na região. Então, a fábrica de Mosaico Incas foi a maior fábrica de ladrilhos daquela região. Talvez... Esse foi o primeiro empreendimento dele. Talvez seu pai tenha sido o precursor de um polo industrial cerâmico da região. Você se lembra da Secasa? Aí depois veio a Secasa. A Secasa veio junto com um projeto dos americanos que tinha uma relação de amizade com o Brasil. Existia um programa americano chamado Aliança para o Progresso, que era o projeto Asimov. E eles implantaram em diversas regiões do Brasil, e aqui no Ceará foi implantado, lá no Cariri, a fábrica de cimento, que foi meu pai que tomou a frente dessa fábrica de cimento. Esse foi o último empreendimento dele. E depois a Secasa. Inclusive, seu pai foi fundador da Secasa também? Não, a Secasa... Ela veio... A Secasa já foi outras pessoas, até porque meu pai não ia colocar a cerâmica, porque era concorrente dele na fábrica de ladrilhos. Entendi. Bom, então seu pai era um empreendedor, e a sua veia, era uma das perguntas que ele fazia aqui, ela tem um DNA, e você tem um gene aí puxado do seu pai para ser esse cara tão empreendedor que você é. Vamos em frente. Você também foi líder estudantil. Eu estudei só com você. Deixa eu lhe dizer, aí, o primeiro empreendimento do meu pai foi a fábrica de cimento. Depois ele montou a Companhia Telefônica de Barbalha. Naquela época, qualquer pessoa poderia criar a companhia telefônica. Então, ele criou a Telebasa, Companhia Telefônica de Barbalha. Na época de ouro do algodão no Ceará, ele também implantou em Barbalha uma usina de descaroçamento de algodão. Aquela região era muito rica, muito produtora de algodão, e todas as cidades, Crato tinha 2 usinas de algodão, Juazeiro tinha 2, Missão Velha, Milagre, Brejo Santo, Mauriti. Até o Iguatu, nós tínhamos grandes indústrias de algodão. E papai também realmente implantou em Barbalha essa usina de algodão que chamava Cibal, Companhia Barbalhense de Algodão. Por isso que esse DNA que eu acredito que trago comigo veio da experiência do empreendedorismo dele. Bom, você foi líder estudantil muito cedo. Você presidiu o SEB, Centro Estudantil Barbalhense. Era menor de idade ainda, né? Então a gente pode dizer também que você tem uma veia política também. Tinha algum parente seu pai foi prefeito, alguma coisa? Não, tá no gênero, eu tenho um tio, meu avô foi prefeito de prefeito de Milagres, eu tenho um tio que foi prefeito de Brejo Santo. Então, eu tenho um primo, o Hélio Landinha, meu primo, foi presidente da Assembleia Legislativa. Tá no DNA também. Presidente da Assembleia Legislativa aqui do Ceará. O Guilherme Landim, que é filho dele também, meu primo. Então, eu tenho na minha família, a família Luciana tem muitos políticos. Mas ainda estudante em Barbalha, na política estudantil, eu fui orador oficial, depois fui secretário-geral e depois fui presidente do Centro Estudantil de Barbalha. Qual era o ano disso aqui? Isso eu tinha 16 anos, né? Então, e foi lá, inclusive, quando eu conheci, num jantar, na casa de um político que foi prefeito do Crato, chamado Jósio Alencar Aripe. Ele fez uma reunião e chamou os presidentes dos centros estudantis da região, Barbalha, Juazeiro e Crato. Foi lá onde eu conheci Paz de Andrade, Iranildo Pereira, Figueiredo Correia. E era na época do MODEBRA, Movimento Democrático Brasileiro. Então, desde lá que eu tenho a amizade. Votei no Paz de Andrade a vida toda, porque o Paz depois ficou aqui na universidade, o Paz era o nosso líder. As nossas reivindicações na universidade, tudo nós carreávamos para o Paz e o Paz nos representava. Mas você, líder estudantil, você não era comunista, não, era? Não.
Comunista eu nunca fui. Mas eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: quem aos 20 anos não foi socialista não tinha um bom coração. E quem aos 40 anos continua socialista não tem uma boa cabeça. Olha aí, escute aí, viu? Escute aí. É mais fácil um pobre ficar rico do que o filho de um rico ficar mais rico. Você nasceu de um pai empreendedor, né? Não posso dizer que era o homem mais rico do mundo, mas era uma pessoa bem de vida. E você progrediu, e progrediu muito. Você fez muito mais do que seu pai poderia imaginar. Você concorda com essa frase? Concordo plenamente, mas vamos aos fatos. Bom, o meu pai teve, como eu lhe disse, a indústria de ladrilho e fábrica de mosaico. Depois, a inovação chegou com a indústria da cerâmica. Então, matou o negócio anterior. superou o tipo de ladrilho, mosaico não evoluiu, a cerâmica substituiu e o negócio foi desandando. A usina de algodão veio o bicudo. O bicudo, bicudo. Dizimou a indústria algodoeira do estado do Ceará. A companhia telefônica que ele implantou em Barbalha, no regime militar, o que aconteceu? Os militares achavam que as comunicações tinham que ser uma questão de segurança nacional. Então, eles encamparam todas as companhias telefônicas municipais e estaduais. E a fábrica de cimento, que foi o grande empreendimento do projeto Asimov, da Aliança para o Brasil, Aliança para o Progresso, quando ele junto com os grandes empresários da região, e eu me lembro de um, que era o Antônio Costa Sampaio, que foi prefeito de Barbalha, um homem da melhor estirpe, um grande empreendedor também, e eles resolveram encampar a ideia dessa fábrica de cimento em Barbalha. E, coincidentemente, eu tinha um tio que chamava-se João Gonçalves de Souza. Ele era secretário-geral da OEA. Esse também era um homem muito dinâmico, o cara que saiu lá de Lavra da Mangabeira, não tinha nada. Secretário da OEA? Foi para Bahia, lá ele conheceu o governador Juraci Magalhães, governador da Bahia, conseguiu uma bolsa de estudo para ele nos Estados Unidos, ele representando o Brasil, ele chegou a ser secretário-geral da OEA. Incrível, né? Quando Castelo Branco, em 1964, assumiu o governo, convidou João Gonçalves para vir assumir o Ministério do Interior, que hoje corresponde ao Ministério da Integração Nacional. Então, isso foi um grande facilitador e foi uma sorte para a implantação dessa indústria de cimento em Barbalha, porque aí meu pai, pela amizade, quando João Gonçalves chegou, tem até um fato muito interessante, o João Gonçalves chegou e chegou em Barbalha, foi visitar o meu primo, ficou conversando lá em casa e disse, não falou nada que tinha sido convidado, nem que vinha embora dos Estados Unidos, nada. Ele disse: João, eu queria ir conhecer aqui o superintendente da CELCA. A CELCA é a Companhia de Eletricidade do Cariri. E eu queria conversar com eles lá. Eu disse, vamos lá, papai conhecia um senhor chamado João Cornélio. Aí levou, chegou lá, ele fez um pedido. Ele pediu que colocasse energia de Paulo Afonso no distrito que ele nasceu, em Lavra da Mangabeira, um distrito chamado Mangabeira. E conversou, saiu. Depois João Gonçalves foi embora, no Rio de Janeiro, e na outra semana papai encontrou com o superintendente da COELS, da CELCA, porque a energia de Paulo Afonso entrou primeiro pelo Cariri. Ela começou em Milagres, a iluminação do Cariri, depois que veio para Fortaleza em 1961. Quer dizer, começou em Milagres, né? Em Milagres. Foi quase um milagre, né? Em Milagres, a grande estação de energia que distribui energia que vem para Fortaleza começa em Milagres. Lá. Então, um dia papai encontra com o João Cornélio, o superintendente da CELCA, e diz: pai João, como é que seu primo, um homem desse, secretário do OEA, um homem de uma cultura, vai me pedir para eu botar energia de Paulo Afonso em Lavra da Mangabeira, no distrito dele, se nem aqui no Cariri chegou agora, Fortaleza ainda não tem. Aí ele disse, mas a vaidade dele, é a terra onde ele nasceu, ele quer retribuir, fazer com que
as pessoas do distrito dele, da cidade dele, vivam melhor. Na outra semana saiu a publicação, ele foi nomeado ministro do interior e aí ele já não pediu, ele mandou colocar energia de Paulo Afonso lá. Qual foi o seu primeiro emprego ou o seu primeiro negócio? Você já teve carteira assinada alguma vez na sua vida? Tive. Até lá em Barbalha mesmo, na fábrica, eu trabalhei com meu pai com carteira assinada, antes de vir estudar aqui. Quando eu vim estudar para me preparar para o vestibular, para ingressar na universidade, eu tive o meu primeiro emprego aqui, foi no banco, o Banco Real, que era o antigo Banco da Lavoura de Minas Gerais. E ali na Major Facundo, eu trabalhava de meio-dia às 18 horas, fazia cursinho à noite. Isso estudante, não estava nem na faculdade ainda. Não, estudante ainda. Eu trabalhava no banco de meio-dia às 18, depois ia para o cursinho à noite e estudava de manhã. E trabalhei 2 anos e pouco no banco, foi quando surgiu, no Banco Real, foi quando surgiu a oportunidade de uma vaga em um outro banco chamado Banco Mercantil de São Paulo, o Mercapaulo, na Barão do Rio Branco. E eu me candidatei para uma vaga de subgerente e fiquei lá como subgerente do banco por um determinado tempo. Aí, engraçado, surgiu uma vaga, esse fato interessante, surgiu uma vaga para gerente. E eu fui convidado pelo desempenho, eu trabalhava na mesa de overnight. Naquela época, a inflação elevada, você aplicava dinheiro no banco por uma noite. E eu era o chefe da mesa do overnight no Banco Mercapaulo. Eu fui convidado para fazer um curso em São Paulo para assumir a gerência. Fui, fiz o treinamento, curso, voltei para Fortaleza. E passou 1 mês, 2 e ninguém me chamava. Aí um dia chegou o supervisor aqui, que era o supervisor da área dos subgerentes, eu perguntei. Esse cara, inclusive, é meu amigo até hoje, Eduardo Pires Campos Filho, um amigo meu lá de São Paulo. No outro mês ele apareceu, eu perguntei, e aí, Dudu, tem alguma resposta? Ele disse, rapaz, é o seguinte, o Banco Mercapaulo, que é dirigido pelo Luiz Eulálio Bueno Vidigal, o Gastão Vidigal, é um senhor, assim, muito conservador, e ele tem como política no banco que o gerente não pode ser solteiro, todo gerente tem que ser casado. Aí eu olhei e disse assim, mas eu tão novo ainda estou falando, eu curti um pouquinho, ainda estou na faculdade, eu não posso casar só para ser gerente do banco, né? E aí eu disse, então quer dizer que minha carreira aqui no banco encerrou. Ele disse, realmente se você não seguir os parâmetros do banco, eu disse, pois é. Então, nós vamos continuar nossa amizade, mas tenho a certeza que o meu período aqui no banco será muito curto. E eu, na época, eu já fazia a faculdade de administração, funcionava ali na 25 de março, que era a escola da Universidade Estadual do Ceará, da UES. E eu tinha um amigo lá, o Elias Issa Filho, campeão cearense de basquete, muitas vezes. Ele era o diretor comercial do grupo Ultralimpo. E era meu colega de faculdade. E lá, um dia, ele fez um convite para... Você não quer trabalhar no Grupo Ultra? Nós temos conta lá no teu banco. O Clodomir já disse que teve várias vezes lá no banco, você atendeu, conversou com ele, e eu acho que ele vai te procurar essa semana. Aí, quando foi da outra semana, o Clodomir foi lá, me fez o convite, e poucos dias depois eu estava assumindo a gerência comercial do Grupo Ultralimpo na época. Que beleza. Eu queria, se você me permitir, que você fosse mais a fundo nessa sua experiência com o Grupo Ultralimpo. Aliás, o Grupo Ultralimpo foi um império, né? Talvez tenha sido a maior empresa de prestação de locação de mão de obra do Brasil, ou eu estou enganado? Foi uma das maiores, mas no Rio de Janeiro existia a Selen, que era uma grande empresa. Em São Paulo também existia uma outra. Mas eu digo que o Grupo Ultralimpo... Mas no Nordeste era infinitamente maior, não existia nada parecido com o tamanho. Com o grupo, mas ele foi para São Paulo também, Brasília. Então eu vou contar. Quando eu entrei no Grupo Ultralimpo, ela só tinha a matriz em Fortaleza, tinha uma filial em Recife e uma em Natal. Só existiam essas 3 filiais. Então, eu fui para o departamento comercial, o Issa era o diretor, eu era o gerente comercial. E aí, nós resolvemos adotar uma política de expansão, de instalação de filiais. Isso veio da sua cabeça também, ou foi uma coisa... Não, era interessante. Tinha uma reunião toda segunda-feira, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, nós estávamos reunidos no prédio
da Barão de Aracati, onde funcionava a sede do Grupo Ultralimpo, Clodomir Girão, que era o dono da empresa, o Raimundo Maia Almeida, que era o diretor de operações, Elias Issa Filho, que era o diretor comercial, e eu, que era o gerente comercial. Toda segunda-feira, e lá nós traçávamos as estratégias da semana seguinte e do mês e fazíamos o planejamento. Então, decidimos que nós deveríamos implantar em filiais ou adquirir empresas em outros estados. E aí eu parti para procurar. Então, nós compramos uma empresa em Curitiba, compramos uma empresa em São Paulo, compramos uma empresa em Belo Horizonte. Isso aí é o precursor do M&A, né? Dos M&As atuais, né? Fusão e aquisição. Os caras começaram há não sei quanto tempo. Aí nós compramos essas empresas em Brasília, em Curitiba, em Belo Horizonte, em São Paulo, e nos estados onde a gente não conseguiu comprar, nós implantamos. Podemos dizer que você foi um dos grandes impulsionadores do Grupo Ultralimpo, da expansão geográfica. Viajar muito. Quando eu deixei o Grupo Ultralimpo, que eu resolvi partir para os meus negócios próprios, ela tinha 23 empresas e 25 mil funcionários. Puxa vida, você começou com 3, ela tinha a matriz e 2 filiais. 3. Nós implantamos 20 empresas entre filiais com aquisição e crescimento orgânico. Ou seja, o Grupo Ultralimpo, Galdense, te deu uma bagagem tanto, né? Foi uma grande escola. Raspado na casca do alho. Foi uma grande escola. O Issa era também um gênio. É vivo ainda? O Issa, coincidentemente, ele faleceu jogando basquete no Náutico. Teve um ataque cardíaco jogando basquete, morreu muito novo ainda. Então, ele foi um cara que eu tive sempre uma admiração muito grande, aprendi muito com ele. E deve muito à sua experiência. A experiência, né, de negócios, eu devo muito a ele. Não sei se eu te faço uma pergunta aqui, porque você saiu... Você passou quanto tempo no Grupo Ultralimpo? 6 anos. Não foi tanto tempo assim. Não foi muito, não. Eu gosto de ver as empresas se perpetuando, sabe? Por que é que o Grupo Ultralimpo, vamos dizer assim, acabou? Aí eu não tenho uma explicação, porque quando eu saí, ela estava no auge. Porque quando eu cansei de viver, como eu disse, dentro de um avião, aí eu disse, não, Clodomir, eu não quero mais continuar nesse negócio, não. Eu vou desistir, eu vou sair, eu vou partir o meu negócio. Ele disse, não, o que é que você quer fazer? Ele disse, não, eu estou morando aqui em São Paulo. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você fica só com a região sul e sudeste. Ele não queria lhe perder, na verdade. Você fica só com a região sul e sudeste. Eu disse, não, mas eu também tenho um desejo de voltar para Fortaleza. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você fica morando em São Paulo e toda sexta-feira você vem para Fortaleza. E eu fiquei ainda mais de um ano. Eu pegava o avião sexta-feira em São Paulo, vinha, ficava sábado, domingo de noite, na segunda de manhã, eu retornava para São Paulo. Mas chegou o tempo, na verdade, que eu queria mesmo era montar meu próprio negócio. Então, foi quando eu resolvi sair em definitivo. Mas quando eu saí, a empresa estava no auge, com 20 e tantos mil funcionários. Ora, se 20 mil funcionários hoje é coisa absurda, imagina. Tempos depois, a família começou a assumir os negócios. Ele foi morar em São Paulo, depois morou muito tempo nos Estados Unidos. Quando é que nasceu a Corpus? E esse nome Corpus, foi você que deu? Você já comprou a empresa? Me conta essa história. Não. E por que o U é o U romano, não é aquele V? Na verdade, é o seguinte, a Corpus ela foi criada em 1975. Os proprietários era o coronel Eurídice, era um pessoal da Polícia Militar aqui do estado do Ceará, e eles tinham um sócio também que era do Pernambuco, mas depois ele ficou só com o coronel Eurídice e a família. Então ela foi criada na necessidade. Já existia uma empresa que também fazia parte dele lá, chamada Ceará Segurança. Então eles prestavam serviço de segurança para o Banco do Brasil. E naqueles idos de 1970 não existia essa violência. A circulação de dinheiro, a transferência de dinheiro entre agências era feita pelos próprios tesoureiros dos bancos, era feita em carros particulares, os carros do próprio tesoureiro ou o carro que o banco tinha. Mas
com a disseminação das agências no interior do estado, houve a necessidade da implantação de carro forte para fazer a transferência. Até porque já começava a surgir os primeiros assaltos a dinheiro, carro forte e a agências bancárias. Então, eles criaram a empresa Corpus em 1975 para atender especificamente o Banco do Brasil. Depois, outras agências, outros bancos foram abrindo agências no interior do Ceará e eles foram crescendo e tornaram-se a maior empresa de transporte de valores na época. Nós viemos adquirir a Corpus em 1993. Aí o coronel Eurides... Então o seu primeiro negócio que você montou quando saiu da Ultralimpo já foi direto a Corpus ou teve outro negócio antes? Não, o primeiro negócio foi uma empresa de segurança também chamada Nordeste Segurança de Valores, que ainda existe até hoje. Norserve, né? Norserve. Nordeste Segurança de Valores. Foi a minha primeira empresa de segurança. Inclusive... Tinha transporte de valores também? Não, na época... Só segurança? Só segurança. Inclusive, na época, o meu irmão mais novo, Carlos Walter, era menor de idade, tinha 16 anos. Meu pai precisou emancipá-lo para que ele fosse meu sócio. Foi aí o primeiro negócio que nós implantamos. E eu me orgulho muito de que ainda hoje eu tenho o primeiro CGC. Você sabe o que significa CGC? CGC é o antigo CNPJ. CNPJ, era o cadastro... Eu tenho cara de menino, mas eu tenho mais de 40 já, mano. Era o Cadastro Geral de Contribuinte, que hoje é o CNPJ. Nós nunca mudamos de empresa. Até hoje o bicho está lá? Até hoje a Nordeste Segurança funciona, a Nordeste Segurança, a GMC Serviços, funciona com o mesmo CNPJ, a Corpus e todas as outras demais empresas. Nós nunca tivemos que matar a empresa para subir. Por que a gente vê muitas empresas de locação de mão de obra ter altos e baixos? As bichas vão, depois cai, depois... Eu tenho grandes amigos, o pessoal da Viper, o pessoal da Meta Segurança, o Marcão, Meta Locação de Mão de Obra, mas por que elas têm... A maioria tem uma vida efêmera? Nós temos até como uma espécie de dogma. Eu digo sempre o seguinte, é melhor você perder o contrato do que perder no contrato. Porque se você perde um contrato que é deficitário, é melhor do que você continuar mantendo um contrato deficitário que você está perdendo dinheiro todo mês. Então, tem muita gente que não foca na lucratividade. As pessoas se preocupam com faturamento. Eu vejo muitas vezes as pessoas comentando assim, se vangloriando do faturamento, mas eu digo, eu quero saber do resultado. E quando a gente pega o balanço que vai analisar, diz assim, compensa você ter tanto trabalho com resultado tão baixo ou não ter resultado? Então, esse é o grande problema. Da época que eu entrei nesse ramo de atividade, praticamente não existe mais nenhuma outra empresa. Mas nós focamos na lucratividade. Se você não tiver lucratividade, você não presta um bom serviço, o seu cliente fica assim, insatisfeito, e aí você... uma empresa, eu sempre digo que uma empresa, ela não morre do dia para a noite. É um longo processo que você vai criando um passivo trabalhista, financeiro, fiscal. Você nasceu em Milagres, que é pertinho de Lavras. Como é que nasceu a tua sociedade, a tua amizade com o Eunício Oliveira? Eu conheci o Eunício Oliveira aqui em Fortaleza. Não foi de lá, não? Não, muita gente pensa... Mas o meu pai que nasceu em Lavra da Mangabeira, eu não tinha ligação nenhuma com Lavra da Mangabeira. E tem muita gente que ainda pensa que eu sou de Lavra também. Uhum. Mas eu nasci em Milagres, morei em Barbalha, onde eu tive minha infância e adolescência, mas eu conheci o Eunício aqui em Fortaleza. Ele morava na casa do estudante. E trabalhava na fábrica Fortaleza. Inclusive, tem um fato interessante. Quando eu era diretor comercial do Grupo Ultralimpo, surgiu uma empresa aqui no Ceará para comprar, que era a Ceará Segurança, que pertencia a um pessoal de Recife. E
Eles me procuraram, eu chamei Clodomir na reunião nessas reuniões da segunda-feira. Disse, Clodomir, ó, vieram me oferecer aqui a Ceará Segurança. Vamos fazer o levantamento lá, tal. Chegamos, a empresa era realmente rentável. Fizemos a proposta, fechamos o negócio e ele disse, e agora, quem vai tocar a Ceará Segurança? Eu disse, eu tenho um amigo que trabalha na fábrica Fortaleza já há alguns anos, mas eu posso falar com ele, se ele vier, eu acho que é uma pessoa indicada. Ele disse, como é o nome dele? Ele disse, Eunício Oliveira, que era meu amigo de estudante, a gente fazia faculdade, ingressamos na universidade na mesma época. Eu tinha um DKV Mag, a gente chamava Fubica, uma Vmaguete, e a gente ia para a faculdade. Eu passava na casa do estudante, pegava não somente ele, mas outros amigos de Barbalha que moravam lá. A gente ia para a faculdade. Então, daí nasceu a amizade. Então, o Eunício entrou no grupo Tralimpo também, foi administrar a Ceará Segurança. Quando nós compramos uma empresa em Brasília chamada Empal, aí sim, ele foi para Brasília e de lá foi onde ele conheceu outros empresários, ofereceram para ele uma vantagem espetacular, que era o dobro do salário que ele ganhava, uma sociedade que ele ia pagar com o lucro que a empresa desse, e aí ele foi, com pouco tempo depois, ele já tinha pago, ele mesmo terminou comprando essas empresas e se tornou um grande empresário na região ali de Brasília, no centro-oeste. Você ainda é só sócio do Eunício? Ou não, em 2018, o Eunício ia para a reeleição ao Senado, uma reeleição que mostrava que havia as perspectivas bem favoráveis para a reeleição, e ele já estava querendo sair da atividade empresarial. Ele tinha outras empresas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com um amigo nosso chamado Nelson Neves. Ele vendeu a participação dele lá e chegou a hora de vender a participação das empresas aqui no Nordeste, e que era somente eu e ele. Nós tínhamos cada um 50% das empresas. Então ele resolveu desistir da vida empresarial para se dedicar única e exclusivamente à política e à agropecuária, que é o negócio que ele tem lá em Goiás. E aí, em 2018, nós adquirimos o controle e hoje a Corpus, 100% da participação da Corpus é dividido entre eu, o meu irmão Carlos Gualt e meus 3 filhos. Perfeitamente. Então, o Eunício não já há 5 anos que nós não temos mais sociedade. Às vezes eu ficava me perguntando, rapaz, como é que um caba de direita é sócio de um caba que apoia o Lula e tal? Como é que dava certo essa sociedade, né? Mas deu certo muito tempo, né? Perdurou por muito tempo, né? Eu não gosto muito dessa dicotomia entre direita e esquerda. Eu me considero um cara liberal. Eu acho que governo ele tem que se ater àquilo que é necessário para o desenvolvimento de um país. O que é que o governo tem que se preocupar? É com segurança pública, com educação, com infraestrutura. Então, são quatro linhas básicas que o governo deve seguir. A saúde, a educação, infraestrutura e a segurança pública. Não adianta querer ser empresário. Eu acho que a atividade empresarial tem que ser tocada, gerida pela iniciativa privada. Porque eu sempre digo, o governo não gera emprego, o governo não gera renda, o governo ele apenas arrecada. Com uma grande figura que um dia vai sentar aqui nessa cadeira também. Eu estou falando do meu amigo Ivens Dias Branco Júnior. Tá ouvindo o nosso programa? O nosso programa, Ivens Júnior, tu tem que vir pra cá, macho, pra falar de você e falar do seu pai também, do grupo que vocês levantaram, criaram, que é um dos maiores do Brasil, um orgulho aqui pro Ceará. Então, um abraço pra você, Ivens Júnior. Um abraço também pro meu amigo Betinho Ari, Humberto Ari Ronce, Manuel Filho, Tiago Alves, Divani Ferraz, o corretor mais antigo do mercado imobiliário nacional, Calil Otoshi. Vai fazer 120 anos de mercado imobiliário. 120 anos. Marcela Castelo, Erivaldo Alves Udim, rapaz, o homem do Obaubá, você lembra dele? Lembro demais, meu amigo. Corretor de imóveis. Matheus Belchior, Renato Gomes, Caio Viana, Pedro Alfredo Neto
Dizem Perdão da FIEC, gente muito diz boa. como é dono da FIEC, é verdade? É verdade, Ricardo Cavalcante? Muito amigo do Júlio Ventura, irmão. Tiago Cavalcante, Rony Almeida, André Moraes, Marcelo Fradique, Marina Issa, um abraço pra você, Marina, filha do Chico Issa. Estava falando aqui de algum parente dela, um tio dela, né? É da mesma família, da família. Issa, o Chico Issa. Gustavo Bezerra, Beatriz Blay, Alisiano Mariano, Pedro Machado, Maurício Moreira de Souza, Jonatas Costa, Ila Bezerra. A Ila Bezerra, ela é sogra do Raimundo Delfino. Delfino, tu tem que vir pra cá também, macho. Eu não vou mais te convidar, não. Já tô enchendo o saco aqui do Delfino. Você tem que vir pra cá. Grande empresário do agro hoje também. E muito mais, você tá batendo todos os recordes de audiência. Vou chamar meu amigo Gaudêncio Lucena pra vir pra cá, ficar comigo toda segunda-feira pra aumentar o Ibope aqui. Meu amigo Gaudêncio, quais são os números das suas empresas hoje? Você, voltando aqui um pouquinho, acho que você falou aqui sobre a possibilidade dos grandes empresários e empreendedores nascerem. Que é mais fácil o pobre ficar rico do que o rico ficar mais rico. Eu sempre digo que os empreendedores nascem das grandes necessidades. E eu gosto sempre de citar esses exemplos, começando aqui pelo Ceará. O Ivens Júnior aqui. É um grande exemplo. O pai dele nasceu na cidade de Cedro, ali na região do Ceará. O avô dele tinha uma padaria. E ele transformou o grupo M. Dias Branco nesse grande império, um grupo de indústria, uma empresa multinacional. Nós temos aqui grandes exemplos. J. Macedo, lá do Camucim, um grande império, o grupo J. Macedo. O Edson Queiroz, que começou com o pai dele ali em Cascavel. Deusimar, que hoje é um grupo empresarial dos maiores do Brasil. O Deusimar Queiroz, lá da Amontada, tem um grupo de farmácia com mais de 1.600 farmácias instaladas em todos os estados do Brasil. Beto Student. Então, eu digo o seguinte, que a necessidade faz o grande empreendedor. E se você for para os Estados Unidos, no Vale do Silício, você vê o Jeff Bezos, você vê o Steve Jobs. Tudo começando do zero. Todos eles, os grandes empresários do Vale do Silício, começaram do zero. Então, eu acho que a necessidade faz o empreendedor. Faz o empreendedorismo. Os números das tuas empresas hoje. Quantos funcionários tem, somando todas as empresas? Fica à vontade para falar de faturamento ou não. Eu sempre digo que a gente foca na lucratividade, não nos preocupamos em faturamento para dizer que tem um faturamento. Mas ele ultrapassa R$500 bilhão e nós temos em torno de 4.500 funcionários espalhados no Brasil, dividido em várias empresas. Diversas. Você tem até uma empresa de táxi aéreo também, né? Nós temos empresa de táxi aéreo. Mas mais para transporte de valores? Nós fazemos a maior atividade dela realmente é transporte de valores. Nós atendemos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Pois tá aí, esse cara começou como funcionário ainda, estudante lá do Banco Real, foi subindo, foi para o Grupo Ultralimpo, aprendeu riscado bem direitinho, aprendeu muito bem, expandiu a empresa de três filiais para 23 em 6 anos. Em 6 anos. Em 6 anos. E aí, claro, a coceira, né? Aquela coceira de macaco que não acaba nunca, né? Querendo ser empreendedor, querendo ter seu próprio negócio. Puxou do pai o empreendedorismo, montou seu próprio negócio, uma empresa de segurança, a Noserve, que tem um CNPJ, começou com CGC até hoje, e é o cara que fatura mais de R$500 bilhão por ano e tem várias empresas com quase 5.000 funcionários. Quase a população de Barbalha, né? A população de Barbalha já está com 75 mil habitantes. Cresceu demais. Mas pra você ver que o cara montou o seu império também. Meu amigo Gaudêncio, sucessão nas empresas. Seus filhos já estão tocando... Você ainda continua na linha de frente da empresa? Como é que está hoje? A sucessão na empresa é um assunto muito bem resolvido. Como eu lhe disse, o Carlos, meu irmão, ele foi meu sócio aos 16 anos de idade, emancipado pelo meu pai. Carlos Gualter, um abraço para você, meu amigo. Carlos Gualter Gonçalves de Lucena. E os meus filhos, cada um tem a sua área específica.
um na área financeira, na área de marketing, e o outro nos novos investimentos. E então nós temos uma sucessão... Mas você está na linha de frente também. Tem uma sucessão pacificada, mas eu ainda continuo na frente. Eu acho que ainda tenho muito a contribuir. Eu sempre digo... O menino não tem nem cabelo branco. Eu sempre digo que A tinta é boa o trabalho para mim é uma satisfação. Eu sinto a necessidade, a vontade. Eu fico satisfeito quando eu vou para a empresa todo dia, me reúno com todos os diretores. A empresa realmente está muito bem estruturada. Então, eu não tenho essa preocupação com a sucessão. Já organizou o meio de campo para a sucessão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como empresário e como empreendedor, queria lhe ouvir. Eu tenho o meu pensamento, não vou ficar calado aqui, quero lhe ouvir. O que é mais importante? Como é que deve ser? É empresa rica e sócio pobre ou sócio rico e empresa pobre? Eu prefiro empresa rica e sócio pobre. Por quê? A experiência tem mostrado que aquelas famílias que tiveram empresas ao longo dos anos e que começaram a sugar acima da capacidade de geração de renda das empresas, com o tempo elas deixaram de existir. Então, você tem que ter uma preocupação muito grande, porque a empresa é a sustentabilidade da família. Todas as famílias dependem da empresa. Você tem uma responsabilidade social muito grande. Quando eu digo que eu tenho 4.500 funcionários ou um pouco mais, eu sou responsável por mais de 4.500 famílias. Então, Sim. eu tenho que São mais de 20 mil pessoas, é metade da população de Barbalha. Eu tenho que ter a responsabilidade de gerar novos negócios, inovar, estar sempre presente, fazer com que a empresa cresça, prospere e tenha uma vida longa. Nós estamos aí com a Corpus completando 48 anos de atividade. Então, eu espero que depois os meus sucessores levem mais 48 e tornem uma empresa milenária. Centenária, uma empresa centenária. Deixa eu mandar... É muita gente aqui, eu não posso mandar abraço para todo mundo, viu, pessoal? Mas tem duas figuras aqui que eu queria mandar um abraço. Meu amigo Ademar Júnior, Ademar Mendes Bezerra Júnior, inclusive é meu primo, filho do desembargador Ademar. Os maiores advogados do Ceará, mandando um abraço grande para você. Casado com a filha de um amigo meu, Paulo de Tarso Cruz Saraiva. Perfeitamente. Lá de Barbalha. É de Barbalha também, né? De Barbalha também. Queria mandar também um abraço pro meu amigo Guedes Ceará, um abraço para você, filho do ex-presidente do Ferroviário, né? Rui do Ceará. Irmão do Rui do Ceará, que é superintendente lá do Sistema Verdes Mares. Um abraço para você, Rui, um abraço para você. Meu amigo Guedes Ceará. Você fala muito em inovação, que se você não inovar, você tá fadado ao fim. A empresa tá fadada ao fim. E eu vou te fazer uma pergunta forte. Com o inevitável e iminente desaparecimento do papel moeda devido à digitalização monetária, olha o Pix. Que tipo de valor você quer transportar no futuro? Aparentemente, com o sistema de pagamento digital, se tem a impressão que há uma redução do meio circulante. Mas nós acompanhamos isso sistematicamente, não somente no Brasil, mas nas principais economias do mundo, como na China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Brasil. E o meio circulante, que é a quantidade de cédulas em circulação no Brasil, tem aumentado em todos esses países. E qual é a explicação do meio circulante estar aumentando? É porque existe o crescimento econômico e a inflação. Quando aumenta a inflação, há necessidade de mais emissão de moeda. E se tem um crescimento econômico, você também precisa de mais moeda. Então, o que está havendo é uma mudança de hábitos e de costumes. O dinheiro está saindo das agências bancárias para os caixas eletrônicos. Só para você ter uma ideia, só no estado do Ceará, nós abastecemos uma média de 2.000 caixas eletrônicos por dia. Eita diabo. Então, você já imaginou o caos que poderia causar se faltasse papel moeda nos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Londres, Nova York? Então, isso não falta. Então, o sistema de abastecimento de cash, ele é constante, então, diariamente. Você acha que é algo que ainda vai perdurar por muito tempo? Isso ainda vai.
perdurar por muito tempo, até porque você sabia que mais de 45% da população brasileira não tem conta bancária? Não, não sabia. São desbancarizados. Gosta do velho cash. O pessoal continua usando dinheiro vivo, cash. Você se considera um homem de sorte? Eu não vou conseguir fazer as perguntas todas mesmo. Não tem jeito, não. Esse programa tem que ter 3 horas de duração para poder funcionar direito. Você se considera um homem de sorte? O que é sorte para você? Olha, eu não sei se eu tenho sorte, porque algumas vezes eu já joguei na loteria, mas eu não tive a oportunidade de ganhar o prêmio. Agora, nos negócios, quanto eu mais trabalho, mais sorte eu tenho. Isso daí eu tenho certeza. Se sorte fosse sinônimo de trabalho, então, eu tenho tido pelo menos sorte nos negócios. Você é um homem de sorte. No negócio. Você já deve ter passado por um momento difícil. Eu não acredito que um empresário, uma pessoa com quantos anos? Quantas primaveras? 70 anos. 70 anos fechado, um menino, mais 70 anos de vida, não deva ter passado por momentos difíceis. Onde é que você encontra forças para estar sempre sorrindo? Eu acho que dificilmente alguém já viu o Gaudêncio triste, tá? Onde é que você encontra forças para superar as maiores adversidades da vida? Olha, quem já passou pelos 7 planos econômicos que o Brasil já teve, quem já viveu inflação de 120% ao mês, então nós estamos vivendo praticamente num paraíso. Então, eu sei que é difícil, as agruras que os empresários passam, quantas noites você passa acordado pensando nos seus compromissos, Maria. A responsabilidade que você tem com seus funcionários, com seus negócios, com o recolhimento de impostos, os seus compromissos. Então, realmente, a vida empresarial, as pessoas podem achar que o sucesso é fácil, mas o sucesso não é fácil. O sucesso nada mais é do que o entusiasmo, a força de vontade, a perseverança, é fruto do entusiasmo, a persistência, a insistência, o trabalho, muito trabalho. Essa é a regra do sucesso. Sucesso não vem por acaso. Com certeza. E também não tem almoço grátis, não. Rapidamente, como é que foi a sua experiência como político? Embora você tenha uma veia política aí, que eu me lembre, eu posso estar enganado, você nunca teve mandato eletivo, a não ser o de vice-prefeito de Fortaleza, né? Foi, você verdade. também foi suplente de senador do início, né? Mas Aí eu pergunto a você, por que não? Mas você pautou mais pela vida empresarial? Por que você não quis cargos públicos, etc? Eu sempre fui mais focado nos negócios. Eu sempre tive mais uma dedicação. Eu acho que a atividade empresarial é muito importante e eu me dediquei mais à atividade, até porque não sou muito afeito ao parlamento. Eu vejo o cara vai ser deputado, ele fica lá, fala e não resolve nada. Então, é diferente do executivo que tem a caneta e pode decidir. Então, em 2012, houve a oportunidade aqui, nós estávamos todos descontentes com o modelo político-administrativo que existia em Fortaleza, principalmente na área da educação. A educação que eu primo, eu acho que a educação é fundamental. Sem educação não há solução. A educação, ela liberta, torna a vida mais fácil, liberta a pessoa da ignorância, que é a condenação para uma vida difícil. E quem é nivelado por baixo vai ter uma vida totalmente nivelada por baixo a vida toda. Então, na composição política, na época, eu era vice-presidente do PMDB e fui convidado para disputar a eleição junto com o Roberto e ganhamos a eleição e tentamos mudar o perfil administrativo de Fortaleza. Quando eu assumi a vice-prefeitura, eu fui ser o coordenador das 7 secretarias regionais. Foi uma grande administração, né? Foi. O Betinho foi o Roberto se insere, eu não tenho dúvida nenhuma, entre os melhores prefeitos da história de Fortaleza. Fortaleza teve grandes prefeitos. Eu gosto de... Olha aquele bicho bonito ali é você, né? Não? Eu gosto sempre de citar aqui os melhores prefeitos que eu considero. De Fortaleza, o Juracy Magalhães, foi um grande prefeito, desbravou essa cidade. Nós tivemos um grande prefeito também que fez a Avenida... Lúcio Alcântara foi um grande prefeito também. Foi um bom prefeito também, mas o
o prefeito que fez Avenida Guanhambi, Leste-Oeste, Borges de Melo. Então, são prefeitos que deram uma grande contribuição. E com o Roberto nós implantamos um programa de recuperação de praças e áreas verdes em Fortaleza. Fizemos a administração cuidando das secretarias regionais. Foi um bom trabalho. O Roberto realmente se insere entre um dos melhores prefeitos dessa cidade. Como é que você avalia o governo Lula? Terceiro governo Lula. Já vai fazer um ano. Daqui a 2 meses. Certa feita, eu estava conversando com um ex-governador do Ceará, meu amigo, e eu perguntei, ele já foi governador 2 vezes, rapaz novo ainda, e eu perguntei, eu disse assim, como é? Vai para o 3º mandato? Ele disse, vou não. Eu disse, por quê? Porque eu não vou conseguir superar os meus 2 primeiros mandatos, então eu não vou mais esse. Então, esse governo que está aí, ele está uma luta para a aprovação de uma reforma tributária. E eu fico muito preocupado porque, especialmente na área de serviço, nós estamos vendo que eu não estou vendo como uma reforma tributária. Eu estou vendo com uma grande elevação de taxa, uma grande elevação da carga tributária. Porque quem paga hoje o ISS de 3% a 5% poderá pagar 25%, 27% ou 28%. Então, eu acho que o governo deve focar numa reforma administrativa também, que é para diminuir o tamanho do Estado, reduzir as despesas do Estado, porque as previsões que nós temos aqui é de um rombo nas contas públicas de 130 bilhões de reais para o ano 2024. E não há arrecadação que possa tapar esse buraco, até porque nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós pagamos hoje 35% de tudo que é produzido na nação. Não é nem do mundo, é da Via Láctea. Com tributos. Então, nós temos que diminuir o Estado, diminuir a participação, diminuir a despesa. Agora, o que eu estou vendo mais nessa reforma tributária é uma simplificação no recolhimento dos impostos. Mas eu espero, eu confio, eu acho que tem pessoas competentes que poderão ajudar a impulsionar o desenvolvimento desse país. Meu amigo Gaudêncio, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria ter pelo menos mais umas 2 horas para conversar contigo. E eu queria te fazer 2 perguntas e queria que você deixasse uma mensagem para os jovens. A pergunta é: quais são os principais requisitos para uma pessoa se dar bem nos negócios e na vida? Olha, primeiro de tudo eu digo assim, economize. Economize. Nunca gaste mais do que o que você ganha. Diversifique. A maneira mais prática e a melhor maneira de você preservar seu patrimônio é diversificar. Invista cedo, inclusive invista na sua área, invista em imóveis. Imóveis é um grande investimento. Invista em ações. Crie produtos e serviços que a população deseja e anseia comprar e usar. Então, você faz a diferença. Inove, estude, leia. Leia muito, leia biografia, leia história, porque é entendendo o passado que você constrói o futuro. Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas. O sábio, que aprende com o erro dos outros. O inteligente, que aprende com seus próprios erros. E o pobre do idiota, que não aprende nunca. Nem com dos outros. Então, é o tolo. Então, eu sempre digo que você tem que ter essa noção, inovar nos negócios, estar sempre focado, sempre fazendo um benchmark, vendo o que teu concorrente está fazendo, para que você não seja pego de surpresa e seus produtos se tornem obsoletos. Perfeitamente. Pessoal, essa grande figura foi sensacional. Acho que foi um dos programas que passaram mais rápido, que passou mais rápido aqui no Conexões. Eu queria te agradecer, Gaudêncio, em meu nome, em nome do Conexões, de todos os que fazem o Conexões na TV e no rádio, nas redes sociais, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, do Miguelzinho, da Gaída, da Maiara e a todos os que fazem aqui o Grupo Cidade.
Agradecer muito a tua presença aqui no Conexões. Dizer que, primeiro, pedir desculpa, era para você ter vindo antes, mas antes tarde do que nunca. Foi uma honra ter tido você aqui. Lembrando que esse programa Conexões vai ao ar no próximo domingo, 8 da manhã, de 8 às 9, para você entrar o domingo, acordar bem com o meu amigo Gaudêncio Lucena. Eu te dou 30 segundos para o teu recado final, Gaudêncio. Eu só tenho a agradecer o convite. Gostou do programa? A satisfação, um programa maravilhoso. Você sabe que eu sou seu ouvinte. E agradecer a oportunidade de estar aqui presente, contando um pouco da minha história, num programa que já passaram grandes empresários, grandes empreendedores do nosso estado. Você está de parabéns, continue, porque você está fazendo uma grande contribuição, principalmente para os mais novos, para os mais jovens, para aqueles que querem empreender e que estão começando a vida num grande... E para aqueles que ainda continuam nos seus negócios e que têm essa aula de experiência de pessoal, outras pessoas. Verdadeira, né? Toda segunda-feira. Gaudêncio Lucena, prazer grande ter você aqui. A gente se encontra próxima segunda-feira, 3 da tarde, com mais um grande nome, que depois eu vou dizer quem é porque ele já me negou 3 vezes, igual o São Pedro nega Cristo. Mas vamos ver se ele vai criar coragem, vai vir. E aí eu vou dizer para vocês quem é. E lembrando, repito, mais uma vez, todo domingo, 8 da manhã, se você quer começar o seu domingo com o pé direito, com força total, assista na TV Cidade, canal 8.1, o programa Conexões na TV. E quem vai estar no próximo domingo, essa grande figura chamada Gaudêncio Lucena. A gente se vê segunda, 3 da tarde, se Deus quiser.